Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Biblifoco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Irmã Maraik Finger. Meus queridos e amados irmãos, a partir desse momento nós estamos com todos vocês compartilhando mais um assunto maravilhoso da parte da palavra de Deus, da parte de Deus, onde nós vamos entrar no campo das heresiologias. E pode saber, meus irmãos, nós estamos aí atendendo o pedido dos irmãos inscritos do canal. A nossa querida irmã pediu para nós atendermos e eu peço as minhas escusas de não lembrar o nome dela e não ter no momento aqui, estou distante da rede Wi-Fi, de entrar para poder recapitular o nome dela. Mas atendendo o pedido da nossa irmã Maraik, a nossa irmã pediu para nós falarmos sobre a bênção dos pais sobre os filhos, quando vai dormir, essas coisas assim, quando está acabando, invocação de bênçãos. Bença pai, bença mãe. Sobre os filhos. E nós vamos atender a nossa querida irmã, e atendendo a nossa querida irmã, nós atendemos todos os inscritos do canal. Meus queridos e amados irmãos, o canal Biblifoco vai esclarecer tantas coisas para vocês, que dentro dessas igrejas pentecostais tradicionais, que assumiram um sistema pagão e mundano para dentro das suas igrejas, não estão ensinando os irmãos. Vocês precisam saber, sem delongas, vocês precisam saber o que é extremismo e o que é necessário e o que não é necessário, o que é extremismo e o que é liberalismo dentro da obra de Deus. Primeiro, não precisamos fazer algo que não é necessário, que a graça nos imiscui de tais atos, de tais doutrinas e dogmas de igrejas, às vezes pagãs. E nós vamos atender então a nossa irmã. Eu gostaria que ela comentasse de novo no canal, nesse vídeo, e nós estamos atendendo todos os inscritos do canal. E dizer a todos vocês que os pedidos de vocês estão sendo feitos nos rodapés dos vídeos, nos comentários. A gente está memorizando, e a gente, na medida do possível, o que for de interesse, que tem que ser coisas que vai servir de interesse para todos os inscritos e para o Evangelho de Cristo. Agora, coisas que não tem nada a ver, que não tem interesse, nós não vamos estar perdendo nosso tempo gravando. Mas aqui há a necessidade, porque é um assunto extremamente necessário, porque quando ela pediu e nós fomos meditar, nós já tínhamos passado por várias situações como essa, de ver isso, acompanhar. Então hoje nós vamos deixar bem claro para todos os irmãos. Eu achei interessante esse comentário dela, porque a gente vê muita gente, né, assim, fazendo isso, né, pedindo a bênção para o pai, para a mãe, para tio, tia, padrinho e madrinha, né? A gente já conviveu assim muito com pessoas que tinham esse tal costume. Isso é um costume pagão. Costume. Então, hoje nós queremos esclarecer a dúvida dela e quem sabe de outros demais irmãos que estão aqui acompanhando o nosso canal já há tempo. E eu achei muito legal, né, o pedido dela. Muito pedido. Vocês têm que falar isso, porque às vezes isso sozinho a gente não consegue mentalizar para trazer. Então os inscritos ajuda nós a trabalharmos e pregarmos a palavra de Deus. Vai ter gente que vai dizer, comentário, não é Bíblia. Meus irmãos, tudo isso aqui que é pregado é Bíblia, esclarecimento, é defesa, apologética, isso aqui tudo faz parte. E a Maraik, pegando um ganchinho, não podemos esquecer, tu falou aí sobre dogmas e me veio em mente que nós não podemos esquecer de falar sobre bênção, invocação de bênção. Outra coisa é crentes com padrinhos e madrinhas. Levando um monte de gente na frente, na igreja, lá quando vai apresentar a criança. Meus irmãos, converteu, não tem mais nada de padrinho, madrinha, de invocação, de bênção, de prática, de dogmas. Não existe enteada, nem como é que se chama? Madrinha, né? Não é enteada que eu me equivoquei. Compadre, comadre. E não é enteado que se diz quando a pessoa batiza na católica, tu que teve mais experiência, como é que chama? É dinda, né? Dindo e aquela criança se torna o quê? Não é enteado que se diz? Não, Quando batiza é o quê? Não, por exemplo, se é um sobrinho, uma sobrinha, entendeu? Mas se é uma pessoa que é... Não, eu tô falando no sistema geral. Tem uma palavra que eles expressam para chamar. A criança chama de dinda e a criança se torna daquela pessoa... Afilhado, exatamente, meu afilhado. Não existem essas coisas dentro do Evangelho. Evangelho de Cristo, isso aí, então a Assembleia faz isso, vai apresentar uma criança, chama um monte de gente lá na frente. Olha, meus irmãos, não existe. O Evangelho, a pessoa está liberta de todas essas práticas e dogmas aí, não pode voltar e introduzir isso de novo dentro da fé cristã. Mas a pessoa não é cristã, o que tem ela a trazer? Não, se ela quer apresentar na igreja, ela vai ter que cumprir com as regras, né, que são impostas, que vão ser impostas pelo pastor, referentes à apresentação da criança, né? Porque a apresentação no Evangelho de Cristo ela é bem simples e bem pura e sem dogma algum.
É aquilo que a Bíblia determina como Jesus foi apresentado e somente aquilo ali acabou, porque não é já como se fosse um batismo, não, é só uma apresentação cumprindo que a Bíblia diz o que Jesus foi apresentado no templo, ao 8º dia, né? Sim. 8º dia que ele foi apresentado? 8º dia. 8º dia, depois da circuncisão, né? Sim. Só que nós não somos judeus, não seguimos o sistema, essa doutrina da circuncisão, tá certo? Você não precisa apresentar com 8 dias, você apresenta com 10, você apresenta com 10, com 20, 3, com é 4, com 30, 40, mas tem que apresentar tem que a criança, porque tem que cumprir com essa norma bíblica. E depois que a criança decide entre a mão esquerda e a direita, sabe discernir o que é certo, o que é errado, prestar conta dos seus pecados, aí a pessoa vai se batizar, porque o batismo de criança pela Bíblia é errado. Mas também não é preciso esperar uma pessoa chegar a 18 anos ou 20 para batizar, como uma doutrina, que isso aí já é doutrinas de homens, tá certo? Então nem criança e nem extremismo, tem que ser dentro dos padrões bíblicos. Alguém vai perguntar, mas então aí surge aquelas discussões, mas com quantos anos? Meu irmão, uma pessoa presta conta sabe discernir entre a mão esquerda e a direita, sabe prestar conta dos seus atos com que idade? Com que idade, digamos? Eu acredito que é a partir dos 10 anos. Eu não vou prestar aqui, eu não vou dizer uma idade específica, mas acho que um menino a gente vai batizar ele ali com seus 13, 14 anos, uma menina também nessa faixa de idade aí de 12 a 15 anos para cima. Agora, batizar criança, irmão, criança não tem condições, criança não, de forma alguma. Uma menina, se ela quiser, se a família quiser batizá-la com 14, 15, e a gente respeita. Eu não estou dizendo que tem que batizar com 12, 13, eu estou dizendo que a pessoa acima de 13 anos, 12, 13 anos, já consegue discernir o que é certo e o que é errado. Entendesse? Agora não estou especificando que a igreja que batiza com 12, com 14, com 15 está errado ou certo. Eu estou dizendo que não pode batizar criança. Se quer batizar com 12, com 14, com 15, isso aí tá tudo certo. Agora não tem que esperar uma pessoa chegar aos 18, porque tem que chegar aos 18, não, de forma alguma. Se ele vai pecar, por exemplo, o rapaz, se ele estiver no quartel, ele pecou antes? Peca antes, peca depois, tá, nada disso é desculpa para batizar. A pessoa assumiu, consegue discernir o que é pecado, o que é errado, pode descer as águas. Agora não pode batizar a criança, cuidado. Eu acho que tem que partir de uma decisão também do jovem. Do jovem, tem que respeitar, exatamente. Né, do adolescente. Claro, eu não quero me batizar agora, eu quero me batizar mais tarde. A pessoa não pode empurrar um jovem para dentro da água só porque ele é filho de crente e ele tem que ser crente. Nós vamos falar no outro vídeo sobre internet, sobre como é que os pais estão tratando o filho. Nós temos que voltar falando disso. Então isso é muito importante. Não é porque o teu filho é assim, tu tratando ele com respeito, ele vai se levantar contra ti, tu tratando completamente liberal, ele também vai se levantar contra ti em muitas ações. Então tu tem que tratar firme e certo e não pode ser extremista nem liberal e deixar as coisas acontecer. Tu não sabe se o teu filho vai ser santo simplesmente porque tu é santo. Tu não sabe se teu filho vai ser o cara simplesmente porque tu é o cara, me perdoa a expressão, porque tem gente que acha que ele é o cara, o filho tem que ser o cara. E não é assim. A Bíblia cita pais bons com filhos ruins e cita filhos bons com pais ruins. Então, cada caso é um caso. Mas voltando ao nosso assunto aqui, para não ficar longo esse vídeo, Maraca, eu tenho que falar para os inscritos, nós temos agora, feliz, nós fechamos 12 mil inscritos, mas é muito pouco, né? Mas eu creio que vai aumentar. Não É assim, alguém vai dizer, irmão Levi tá assim. Não é, irmão, pelo trabalho, 5 anos de mensagem, tem canais aí que surgiu ontem, prega heresia. Mas é por isso que cresceu. Não é só por isso que cresceu. As pessoas, eles lutam contra o canal A Bíblia em Foco, o próprio diabo no mundo espiritual, para que ele não cresça, mas ele vai crescer, lentamente vai crescer. Então nós estamos rumando para 100 mil inscritos agora. E nós estamos felizes de ter esses 12 mil inscritos, que já é um número de pessoas que nós podemos, com esses 12 mil, orarmos para que Deus venha romper. Irmãos, tem que orar, porque o canal A Bíblia em Foco não deixa de ser uma comunidade de uma igreja cristã pura, não é uma comunidade de pessoas perturbadas que estão na comunidade mesmo porque não querem servir o evangelho se voltar para uma comunidade. Não, são uma comunidade no sentido de que comungam, que estão juntos, que pode na oração mover o céu, o mundo espiritual. Então ore para o crescimento, para que as pessoas que recebam o que vocês receberam. Vocês não estão contentes de ter recebido a palavra durante 5 anos, coisas que vocês jamais iam ouvir dentro de uma igreja ou em outro canal? Então ore a Deus e agradeça pelo canal e peça para que isso alcance mais pessoas, meus irmãos, muito mais pessoas. Eu também quero dizer e deixar aqui, que antes de nós entrar, porque não dá para deixar de dizer, porque veio no coração agora, depois não vem mais. Nós estávamos olhando a estatística do canal. Tu sabia que eu me enganei? Eu achei que as mulheres não me admiravam. Eu tenho... Com essa minha cara feia, pregando evangelho verdadeiro,
sem dúvida, sem rodeio, na lata, eu tenho 39% dos 100% dos meus inscritos são mulheres. Mulheres destemidas, mulheres que gostam do evangelho, mulheres que não aceitam o evangelho com rodeio manipulado, mulheres determinadas, mulheres que amam a verdadeira palavra, mulheres que não precisam ser uma pastora, que não precisa estar acima de um altar dirigindo uma igreja para ser uma mulher determinada, entende? Mulheres como tu, que gosta do evangelho, tu prega se tiver que pregar, mas tu não tem aquela síndrome, aquela compulsão. Tem que estar no altar, tem que ser uma pastora, tem que galgar um título, tem que estar no altar pregando dia e noite, doutrinando. Não, tu prega a tua mensagem, se Deus te chamar, se não te chamar, tu tá ali. Então, mulheres, eu precisava dizer para vocês, o YouTube nos informou que nós temos 39% de mulheres. E o meu público-alvo, ele é de 30 anos, de 25 anos a os 65 anos, quer dizer, os velhinhos de 70 não estão me ouvindo, Maraia, que eu estou chateado. Aonde que estão os velhinhos, meus velhinhos que eu amo tanto, que eu gosto dos velhinhos na igreja, sempre, eu não sei o que tinha, que os velhos estavam sempre comigo, eu acho que meu pensamento era meio velho, e aí os velhinhos sempre comigo, é brincadeira aqui a parte, mas assim, cadê os velhinhos de 70, 75, 80, 85, 90, e cadê a moçada não quer que o rei desça? Não querem, eles querem aquela modernidade, meu luzes Deus, no altar, aquela... a igreja escura. Igreja escura, moderniza. Cadê os jovens de 14, 10, 15? Com guitarra, com muita bateria, muita música eletrônica. Gente, mas isso vai levar vocês a um abismo tão grande. Vocês não imaginam que isso não vai salvar vocês. Isso é tudo modernismo pecaminoso. Então, o nosso público, eu me alegrei de saber que eu tenho um público de 35 a 55 anos. É o público-alvo do nosso canal. E eu fiquei feliz porque eu jamais imaginava que esse grupo de pessoas estavam em busca dessas mensagens poderosas e verdadeiras. Eu achei que era mais os anciãos, mas na verdade o nosso público é dos 35 aos 55, é o público maior que nós temos. E aí nós temos aí de 15 a 25 um percentual muito baixo, baixíssimo. O jovem tem que migrar para um canal sério, porque não pode ficar no engano. E os anciãos também têm que começar a ser a voz de Deus, porque os anciãos dão um testemunho, né, para os jovens. Mas então fica aí esclarecido para vocês, vocês que dizem que eu sou, alguns que dizem que eu sou durão, que as mulheres não gostam de mensagem firme, tá aí, 39% de mulheres. Então as mulheres gostam sim da verdade, eu sempre me senti bem trabalhando com mulheres. Eu tive um grupo de mulheres maravilhosas que trabalhou conosco em Santa Maria, em Santo Augusto, em vários lugares. Foi ou não foi? Foi. Mulheres que estavam sempre juntas, ajudando a limpar a igreja, ajudando nas viagens, ajudando em tudo, sempre pronta, reunindo as pessoas, formando as coisas, limpando as coisas. Meu Deus, sempre estiveram juntas. Então, essas mulheres são participativas. E não é só mulheres que trabalham na parte da limpeza, porque cada um trabalha naquilo que Deus lhe capacitou. Mas mulheres também que se tinha que aconselhar, mulheres conselheiras, mulheres de Deus. Então vamos à frente, vamos falar do nosso assunto aqui hoje e dizer para as pessoas que eles se inscrevam no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, não fique somente no YouTube, receber as notificações, senão o YouTube não vai mandar os vídeos, não vai notificar vocês. Comente, muito importante, comentário sadio, isso, deixa o like. E é uma vergonha que nós estamos barrando em mil visualizações, vídeos maravilhosos, como nós falamos, mas é incrível que dentro desses 1.700, 2.000, Maraia, que tem pessoas que estão trazendo, contatando no WhatsApp, e tu é testemunha, e comentando coisas tremendas, né? Que eles nunca tinham participado, que eles nunca tinham escutado. Pessoas que ligam maravilhados no WhatsApp e falam para mim que nunca tinham ouvido falar de tal assunto ou de tal aberração ou da maneira que foi explicado e colocado a situação das colocações em termos que nós estamos gravando sobre aberrações. Então nós ficamos felizes, continue dando opiniões e nós vamos para o nosso vídeo, nós vamos falar então sobre esse assunto, agradecendo os contribuintes, os que têm nos ajudado financeiramente. Olha, eu fico maravilhado porque tem pessoas que têm nos ajudado financeiramente e são pessoas boas, maravilhosas, pessoas que entenderam que nós não estamos aqui para explorar ninguém, entenderam a necessidade do nosso ministério, da nossa família e do nosso projeto, do nosso canal. E são pessoas fiéis que têm nos ajudado sempre e têm estendido a mão. E eu peço a Deus, ainda estamos um número muito limitado, nós precisamos de muitas coisas para nós fazermos o nosso trabalho, mas nós estamos no tempo de Deus e que Deus vai tocando o coração das pessoas e eles vão sentindo assim de semear no nosso ministério.
Maraiki, o que tu diz do assunto de pais invocar bênção para filhos? Bença pai, bença mãe. Isso é Na minha família, irmãos, nós nunca tivemos esse costume. Porque para mim é um costume que isso vai passando de geração para geração. E nós não pedíamos a bênção assim para o pai e para a mãe. E de repente vieram morar do nosso lado uns vizinhos que eles não eram de origem alemã, eles eram de origem assim brasileira, e eles tinham então esse costume de bença pai, bença mãe, bença tio. Eles vinham e pediam a bênção. Então a pessoa que ela pedia a bênção e dizia: Deus te abençoe. Como uma prática diária, como um dogma. Isso tinha que ser diariamente. Normalmente quando vai dormir, né? Principalmente quando vai dormir. Ou quando a pessoa vem visitar a casa da pessoa, ele vai pedir bênção. Quando estão distante, né? Mas quando estão morando junto, é uma prática diária à noite. À noite. E aí nós não entendia, nós era criança. E aí a gente um dia chegou para a mãe e para o pai: bença pai, bença mãe. Aí o pai e a mãe dizem: essas coisas não precisam, vocês já estão abençoados, Deus abençoe. Imagina, teu pai católico que disse isso. Sim. Uhum. Tá, mas vocês foram livres disso por sorte, porque na verdade, sorte não existe, mas dentro do catolicismo eu diria por sorte, porque não tem conhecimento da Bíblia. Mas assim, foi a tua família católica que foi lá, porque a grande maioria segue isso aí à risca. Porque isso é, sim, um costume católico, do catolicismo, né? Porque como nós frequentava a igreja católica, todo mês de fevereiro a mãe levava nós na igreja para nós receber aquela invocação, aquela bênção para a garganta, que era a bênção de São Nicolau, se não me engano. Jesus tem isso? Eu não me lembro. E aí era a invocação, né, da garganta, da saúde da garganta e saúde do corpo. Então você ia lá na frente e o padre, né, e uma benzedura e uma invocação para cada enfermidade, para cada coisa. Sim. Como que se a palavra, uma oração só não agisse e fizesse nada, né? Mas não é só no sentido da garganta, essa que tu falou é muito bem colocado, mas tem aquela também do casamento, né, para as filhas casar bem, né? Sim, tem também, mas nós não tínhamos tais práticas. Então, para mim, né, quando alguém, quando eu ia numa casa e eles tinham esse costume, eu achava assim tão muito assim, mas quer dizer que é errado, que não pode? Bom, se você... Não, mas primeiro vamos falar de todos os malefícios e tudo que a gente sabe, para depois a gente explicar para os irmãos o que a gente pensa, o que a gente acha sobre isso. Né? Não vamos concluir recém, vamos mais além. Por exemplo, aí tem a bênção da invocação para as filhas casar bem, que é uma prática católica igual a essa da garganta. Sim, e aí tem a bênção depois quando você vai fazer a crisma. E outra coisa, aí tu junta tuas mãos aqui, os irmãos, tu talvez não sabe disso aqui, porque não vê na tua família, mas os irmãos vão saber. Lá no interior de Camaquã, a família do meu pai era 100% católica. Depois a família do meu pai se converteu toda praticamente a Deus e Amor. Eu já falei aqui no vídeo várias vezes isso e continuo falando porque é bom os irmãos gravar. E a família da minha mãe não tem origem católica, já nasceram em berço cristão, porque a minha avó já era crente há 70. Alguém perguntou no vídeo aí, acho que o irmão lá de Laércio, lá do norte, Ceará, quantos anos a Assembleia de Deus está aqui? Bom, a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, uma das mais antigas é Rio Grande e Camaquã. Depois ela migrou para Santa Maria, São Gabriel, ficou aqui na região de Taquara com o missionário Gustavo Nórdolo. Então, lá em Camaquã entrou há 70 e poucos anos atrás. A minha avó já era crente, então a minha avó passou para a mãe. Mas a família do meu pai tinha essa prática assim, ó. Quando eu ia pedir essa bênção de noite, eu estava lá, às vezes eu me apavorava, me escandalizava com isso. Então a filha vai assim e dizia a bênção, o pai passava as mãos assim no meio das mãos da pessoa que estava ali. E o outro dizia, Deus te abençoe, como se estivesse entregando alguma coisa. Se vocês sabem dessa prática, vocês comentem aí. Mas era justamente isso que fazia. Eu ficava olhando para aquilo e eu não me sentia bem, porque na família da minha mãe nunca existiu aquilo. A família da minha mãe não tem hora para varrer casa, não tem hora para comer, não tem hora para beber, tudo a hora que der fome. Você não então bagunçada, não é que era bagunçada, a família se criou trabalhando, então não tinha. A gente sentava para tomar café de manhã à tarde, eu estava cansado, trabalhava que nem uns leão,
Então, me perdoe a expressão, trabalhava que nem uns bois, uns leão. Então, a hora que dava fome, sentava. Então, não tinha... A gente se criou sem muita regra de horário. De horáriozinho, de coisa... que nem eu admiro quem respeita, não pode tomar o refri agora, não pode tomar água agora. Nós tomava água, nós éramos maluco, assim, que fomos criados assim, no ardor da luta. Então, já a família do meu pai tinha essas regras. Então a gente ficou meio escandalizado com aquilo ali, de ver aquilo ali. O que é isso, meu Deus? Mas aí depois a gente foi acabar descobrindo que era um dogma católico. A gente cresceu, o evangelho trouxe sabedoria e tudo, e a gente começou a entender que naquela família não trazia o mesmo sentido doutrinário que a família da minha mãe. Mas assim, ó, esse negócio da bênção tem uma origem lá no catolicismo romano de séculos atrás. Isso, essa história da bênção aí. No cristianismo medieval, lá na era medieval. Lá na era medieval, cristianismo medieval. Os reis, né, faziam lá as suas festas, e muitos dos convidados, muitas pessoas que eram convidadas, iam lá e beijavam a mão do rei ou da rainha e pediam ali o que eles queriam receber, né? Então daquilo ali foi surgindo, foi se aperfeiçoando, e veio então a chegar a essa invocação de bênçãos. Vem acabar nisso. Vem acabar nisso. Então isso aí tem uma origem maligna, que nem as adorações hoje ao Carnaval, ao Natal, que é lá no São Nicolau, no Talmud, no Poste Ídolo, lá atrás, das taroste. Então a gente pode-se ter uma ideia que isso nem foi uma prática cristã. Não foram os cristãos que começaram com essa tal de prática de pedir a bênção. Foi o romanismo mesmo. Foi o império. Os reis, as rainhas, né, que se sentavam ali nos seus tronos, e as pessoas tinha que ir beijá-las. Vinham, beijavam as mãos e pediam ali o que eles isso aqui não é uma fila de atendimento numa oração para cura. Eu não concordo muito com fila de atendimento que nem o João de Deus fazia, que nem alguns pastores fizeram em igreja. A pessoa tem que orar em todos os cultos, e orar e ministrar a bênção a hora que Deus manda, entende? E aí essa coisa aí de beijar a mão dos reis, das rainhas, se estendeu para o papado. O papado é um rei. Sim. E um cabo eleitoral do diabo. O Papa, por exemplo, hoje, me perdoe os católicos que estão me ouvindo, todo mundo tem que beijar a mão dele também. O solo onde ele pisa tem que beijar ele. Beija a terra e abençoa a terra, e os outros têm que beijar os pés dele, as mãos dele, entende? Então isso é umas práticas pagãs, irmãos. Por que nós estamos falando para você que isso é muito importante? De repente tua família está exercendo isso, né? A família da irmã aí, ela foi muito sincera e muito querida, essa irmã, que elas exerciam essa prática, e que tem muitas pessoas que exercem. E se você está exercendo isso como católico, é um paganismo, é um dogma católico. Mas se você exerce isso depois de cristão, você está complicado, entendeu? Não é que é um problema sério, peraí, calma. Não. Mas, assim, ó, então isso se estendeu para o papado, todo mundo beija a mão do Papa. E outra coisa, isso vem se estendendo para dentro do Evangelho, né? Isso não deixa de ser uma tremenda de uma idolatria. É como se você chegasse para o seu pai, para a sua mãe, e como se eles tivessem assim o poder de te abençoar para te guardar naquele dia. Para te guardar naquele dia. Como se eles fossem os teus anjos da guarda. Exatamente, como se eles tivessem poder delegado para eles de ser o teu guardião. Mas meu pai é o meu herói. Claro, não resta dúvida. Eu sei que muitos filhos, e eu concordo com vocês. Tem pai que é herói, tem mãe que é uma heroína. Amém, não é isso que eu estou falando. Mas eu digo no sentido, é como se ele recebesse de Deus assim uma blindagem de te blindar também. E não é. A blindagem está no poder do sangue, está em tu pertencer a Cristo. O teu pai é o herói que Deus te colocou na terra para te educar. Mas ele não tem poder para te blindar de problema, a não ser que ele é convertido. E mesmo assim ele não vai ter poder para te blindar dos problemas. E também não vai poder te abençoar desta forma. Correto? Correto. Entendesse? Então nós que não vamos delongar muito, tem mais alguma coisa para falar sobre o teu conhecimento disso aí. O meu conhecimento disso aí não é muito amplo, é meio limitado, mas eu quero falar mais na minha prática diária, o que eu acho e o que eu penso. É o que a gente quer mostrar, o que é no nosso dia a dia, né? Dia a dia. Não pegar coisa dos outros, a opinião dos outros, é a nossa opinião. E nós queremos mostrar para vocês, sem muita retórica, sem muita exaurir de textos ou contexto, ou até de comentários mundanos de pessoas do meio secular, para querer provar. Nós queremos só te dizer em poucas palavras que não tem origem no Evangelho verdadeiro. Só isso, para você que quer seguir a Bíblia, que quer a orientação do canal Bíblia em Foco, você que ama a verdade do Evangelho, você seguir acabou. Então não vai em questionamento dos outros. Mas o fulano disse, assim, que não interessa, irmão. Quem vem no canal Bíblia em Foco,
que está de acordo com a Bíblia, não tem que ficar questionando, fulano disse, porque eu já percebi em alguns inscritos, Marac, que eles são inscritos do canal Bíblia em Foco. Mas aí você entra na playlist dele, ou no canal deles, eles estão cheios de pastores mundanos e heréticos. Aí eles misturam o que eu prego com o que essa gente prega, vai dar choque. Vai dar uma salada na cabeça deles. Então é o seguinte, eu não quero saber o que o fulano diz, o ciclano diz, o beltrano diz, o pastor fulano mais famoso diz. Eu estou dizendo para ti o que eu estou dizendo que eu penso da Bíblia. Não estou querendo me exaltar também. Eu estou dizendo para ti como um crítico da Bíblia, como alguém que tem o dom do discernimento. O irmão Anselmo Remo, lá de Rio Grande do Norte, é muito querido, ele comenta sempre nos vídeos. Ele falou sobre o dom do discernimento no último vídeo, porque eu falei que é uma necessidade do dom do discernimento. Se tu tem o dom do discernimento, tu entende o que é dom de revelação falso, o que é arrebatamento falso, tudo. Então o que nós precisamos é o dom do discernimento. Então no meu discernimento que Deus me deu, eu estou mostrando para vocês tudo o que é errado, que o cristão não pode praticar nesse canal. E esse canal está sendo uma igreja dentro da tua casa. Sim, e aí esses vizinhos que vieram morar do lado da nossa casa, da nossa chácara, então os filhos dele vinham pedir, bença pai, bença mãe. E ele é um católico. Na verdade, ele tinha aquela prática ele era um benzedor, entendeu? A mãe dele benzia e a mãe dele ensinou ele e ele também benzia. Um benzedor católico, né? Que tinha uma religião dúbia, era católico, mas frequentava macumba. E aí muitas vezes em outros lugares, né, que eu fui, e aí a pessoa lá ia pedir a bênção, talvez para um tio, uma tia. Aí o tio estava lá sem camisa, de bermuda, fumando, quase bêbado, né, com um copo de cerveja na mão. Como é que uma pessoa dessa vai ter poder para transmitir uma bênção para uma pessoa? Nós não estamos contra nada de bênção, nem sobre o tema bênção, nem sobre abençoar. É melhor o pai católico abençoar do que amaldiçoar, é óbvio. Isso é. Mas nós estamos citando que eles não têm delegado do céu poder incumbido para abençoar alguém. Não vai, e mesmo que eles não tendo, abençoando sem maldade, não tem problema. Mas quando é seguido, a nossa crítica aqui é quando é seguido como um dogma. Isso é um dogma da Igreja Católica, é um ritual, isso é um paganismo que não pode ser exercido pelo... E o crente, o cristão verdadeiro, já está abençoado. Ele não pode seguir ritual, porque quando você aceita Cristo, você automaticamente já é abençoado, você vai ser abençoado. Aí não falamos aqui porque esquecemos. Isso aí, né, é tirado do livro apócrifo, livros católicos, da Bíblia Católica, apócrifo, Tobias. Se tu abençoasse 3 vezes na noites sequentes, você abençoaria os filhos, você abençoaria o casamento, tantas outras coisas. Então, isso aí tem isso é fundamentado na igreja, na doutrina católica, isso é um dogma. Sim, isso é seguido. Então as pessoas, quando vêm para o evangelho, eles têm que se libertar desses dogmas da igreja católica. Tem maldade? Vai destruir? Não tem maldade 100%, não vai destruir ninguém. Só que há um perigo, que nem a Marac falou, camarada bêbado, camarada pertencendo da macumba, benzidura e abençoando. Quer dizer, que tipo de bênção que ele vai colocar sobre você e os filhos? Então tenha muito cuidado. A pessoa, para abençoar alguém, ele tem que receber de Deus, tem que ser delegado a ele autoridade, para que ele possa transmitir a bênção. E mesmo assim, como eu não posso usar isso como dogma, criar uma doutrina de abençoamento ou de abençoar alguém. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, a irmã perguntou, há uma maldade nisso, pastor? Tem que continuar, tem que parar? Não há um problema sério nisso, mas se isso é seguido como um dogma católico, não é que vai chegar lá e dar o choque na família, uma família católica, eles não vão parar, mas para vocês que são crentes, não pode prosseguir, você tem que parar. Agora, se o teu filho aparece perto de ti de noite e você diz, meu filho, Deus te abençoe, amém, não tem problema nenhum. Tem problema em abençoar alguém? Uma mãe que é crente tem a bênção de Deus na vida e pode transmitir. Mãe, tô saindo para trabalhar. Deus te abençoe, vai em paz. Deus te abençoe, que Deus te acompanhe. Você entendeu? Ou se você quiser toda noite orar pelos seus filhos e pôr as mãos sobre eles, se você é ministro do Evangelho e pôr as mãos sobre ele e abençoá-los, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu abençoo minha casa, meus filhos, durmam em paz. Não tem problema, povo, não vejo isso como... Agora eu estou dizendo um rito, um dogma, uma coisa que a gente vê que é um paganismo. Então vocês têm que... E vocês me entenderam que a gente está falando com o maior carinho, que não quer ofender ninguém. Isso não pode se tornar uma idolatria. Não pode se tornar uma idolatria isso aí. Isso aí é uma idolatria, um dogma católico. E eu quero dizer para vocês também que não tem problema em vocês chegar e começar a brigar por causa disso, você entendendo? Estou dizendo, se vocês são cristãos, vocês têm que parar com essa prática. Agora, se você está vendo lá o teu pai é católico, não quis se converter, você não vai entrar na história dele lá e lá brigar com ele. Deixa ele continuar abençoando lá, porque melhor ele abençoar
do que amaldiçoar os filhos dele. Então entenda uma coisa, estou falando de cristão. Cristão não pode trazer consigo dogmas e misticismo e ecletismo e tantas outras coisas que está misturando nesse evangelho da última hora. E tem muita mistura, misericórdia. E outra coisa, Mara, que a gente não pode deixar de falar para os irmãos aqui, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Meus irmãos, vocês cuidem muito com a pandemia do Covid-19, certo? Aí estão decretando lockdown de novo. Vocês fiquem, os pastores não vai pagar me ajuda aqui, tratamento para vocês. Não é que eu não quero que vocês vá à igreja. Se a igreja lá está cultuando, está com a faixa amarela, com a linha amarela, tudo está liberado para se cultuar, mas se as leis restringir, vocês não desobedeçam leis. Mesmo que essas leis não estão sendo benéficas para nós, o evangelho, que nós cristãos é bom estar unidos, congregando, mas nós não vamos estar, irmãos, no meio dessas pessoas aí que pregam, esses esquerdistas, que tem até dentro do evangelho, um número pequeno, mas tem, que pregam que nós temos que nos restringir, nos fechar em lugares fechados, e eles vão para a praia, vão para tudo que é lugar, fazem, acontece, depois vem com essa imundícia para trazer para aqueles que estão reclusos nos seus ambientes. Então, aí que o meu conselho para vocês tomarem cuidado, vocês que são cristão verdadeiro, autêntico, tem o dom de discernimento, não vai pegar um Covid de graça por causa de perturbados que andam por aí, lançando, não respeito. Vocês, qual é que é a tua opinião? A minha opinião é respeitar o máximo que puder. Mas a minha confiança está em Deus, é óbvio que a minha confiança está em Deus, eu sou blindado pelo sangue, mas eu sendo blindado não tenho que sair por aí brincando, dando uma de paspalhão, arrumando para minha cabeça. Quem está entendendo? Sim. Então, meu conselho, os pastores não vai pagar tratamento para vocês, eles têm dinheiro, os pastores mais conceituados têm dinheiro para se tratar, às vezes eles são novos, têm 30, 35, 40 anos, não tem nenhuma enfermidade, resiste tranquilo se eles passar por um tratamento, e vocês, velhinhos e crianças, vão morrer. Se Deus não pôr a mão, vocês vão morrer. Então, seja inteligente. Mas eu não estou indo no culto, Deus não vai me levar. Irmãos, vá no culto quando você puder, até porque você já é um ancião. Então, não estou dizendo para você ficar distante da igreja, quem está entendendo. Mas eu tenho que dar minha opinião aqui nesse vídeo, mesmo que não é assunto concernente a isso, mas já juntando. Então é o seguinte, se cuide, a ceia não te salva. Mas eu tenho que participar. Você tem que participar da ceia se está em condições, se está tendo como ir, se a igreja está aberta, porque Deus não é Deus de confusão. Ele jamais te deixará para trás se tu estiver obedecendo uma regra ou se cuidando no meio de um sistema como esse. Entendeu? Deus não é tolo, Deus é santo, é sábio. Deus não vai na conversa dessa gente, irmãos. Não, mas eu tenho que estar congregando. Você tem que estar congregando, é claro, é óbvio. Mas se as leis do país restringiu, você tem que obedecer. E outra coisa, mesmo obedecendo, você tem que tomar cuidado na sua casa, com pessoas que vêm até você, às vezes pessoas da família, às vezes pessoas da família que não se cuida e não está nem aí, às vezes quer infiltrar no outro. Não estou dizendo para lançar uma separação entre familiares, porque o próprio Covid já separou nós, quem está entendendo? Sim. A enfermidade é tão forte e é que já separou várias. É um sinal famílias, evidente da volta de Cristo, distanciou. Nós estamos distantes. Então, sabe que esse dia eu estava pensando, Deus tem seus planos. O canal Bíblia em Foco tem sido, Maraca, uma igreja dentro da casa desses irmãos. Tem pessoas que estão sendo sustentadas por esta palavra, porque eles amavam esta palavra, esse evangelho que eu prego, e hoje muitos deles não têm condições mais nem de ouvir uma mensagem como essa. E eles estão ouvindo dentro de casa. A única coisa que está faltando às vezes para eles é a própria ceia, que às vezes até os próprios pastores abandonam eles. E num momento como esse mais difícil, aí que abandono mesmo, porque já abandonavam sem ter momento difícil, os velhinhos e alguns que precisavam de um apoio, de uma santa ceia. Então, tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque assim, ó... Tome cuidado, meus irmãos. Eu fui no culto esses dias e aí as pessoas, quando chegam lá na frente, tiram a máscara para falar no microfone. E aí vai a outra pessoa e pega lá no microfone e fala também... Irmãos, e aí você senta, aí os ministros sopram o altar, e aí com a máscara, e o outro vem com a máscara, e começa a conversar em cima do altar, não se aguenta, não pode ficar quieto, nem no tempo do altar, e toca em ti, e pega naquele microfone cheio de vírus, e ninguém limpa aquele microfone com álcool, nada, e não tem um microfone específico para quem vai pregar, para nada, nem primeira parte, e é aquela confusão. Um ministro como eu tem que me cuidar. Se alguém me matar, ou se eu morrer por um Covid, eu não vou conseguir mais transmitir para vocês o recado de Deus, eu tenho que partir quando Deus quiser que eu parte. Eu não tenho que provocar uma morte precoce porque eu não me cuidei de Covid, vocês estão entendendo? Mas a tua confiança está em que? Diga o que quiser. Quantos que diziam minha confiança está em Deus porque nada me pega, eu sou o cara, está tudo na tumba.
porque não tem respeito com nada. Você entende? Muito se cuide, meu conselho para vocês, se cuide, vai passar, é um tempo difícil, Deus está conosco, Deus tem nos guardado, Deus tem nos ajudado, Deus vai continuar te ajudando. Lá na empresa, obedeça as regras, não brinca, não toma água no mesmo copo do outro, não faz. Meus irmãos, pelo amor de Deus, cumpra com as regras lá na empresa. Seja obediente. Seja obediente. A palavra de Deus mesmo diz, obedecer é melhor do que, né, sacrificar. Claro, em todas as partes. E outra coisa, você não é uma criança, que nem meu menino começou as aulas, eu me preocupo demais, porque meu menino ele tem 5, 6 anos, de repente ele esquece, tira a máscara, de repente ele pega num colega, toma. Então, assim, mas nós somos adultos, então vamos tentar educar o máximo que nós puder nossos filhinhos, e que os professores tenham os mesmos sentimentos lá no colégio. Eu não sei na nível de Brasil, mas aqui pelo menos eles têm tido esse... Sim, aqui na nossa cidade tem sido muito. Tanto é que nossa região aqui, infelizmente, atingiu a bandeira preta. Então as aulas presenciais foram todas suspensas. Meu menino foi uma semana na escola e já suspenderam. Né? E essa semana ele não então qual é o conselho de uma mãe sábia, como tu, uma ministra, uma pessoa assim que ministrou o conselho para muitas irmãs, uma pessoa que faz parte do evangelho, esposa de pastor, qual é que é o conselho de um homem como eu? É que você se cuide. Se cuide, irmão, se cuide. Não tem como eu vir aqui, eu não sou um pastor leviano. Estão fazendo chacota disso, e profecia sobre isso, e que vai acontecer isso, e que vai acontecer aquilo, aí se aproveitam da situação. Os profetas da maldição aparecem profetizando o caos. O caos já está. Lembra que eu disse para vocês que não era para ninguém marcar data, ordem, arrebatamento, nada, porque a Bíblia nos cita e que nós já estamos vivendo um ápice do cumprimento bíblico, e eu falei para vocês que hoje é fácil abrir a boca e profetizar. Se eu quisesse, eu profetizava todo dia no canal. E teria umas profecias muito fortes. Meu Deus do céu. Então não tem profecia, tá aqui, ó. Tá acontecendo tudo que tá acontecendo porque já tá na Bíblia. Então você se cuide. Se é para você partir, parta com honra, mas não vai provocar de brincadeira aí as coisas. Então se cuide na firma, onde você estiver, na faculdade, se elas abrir, onde você estiver. Eu tenho muita pena, sabe, pastor Levi, desses irmãos que os seus filhos não são cristãos, né, assim, e daí eles saem, vão pra farra, tomam cerveja e compartilham o mesmo copo, e se aproximam, e depois eles chegam em casa, tocam na geladeira, abrem a geladeira, tomam água no bico da garrafa, e aí você levanta no outro dia e você bebe na mesma garrafa, né, ou bota no copo, entendeu? E assim o vírus vai sendo transmitido. Então tome muito cuidado, irmãos, não que a gente agora vai ficar assim, com medo, aterrorizado, não é medo, mas na verdade nojento a gente tem que ficar um pouco, né, porque esse negócio também de ficar tomando chimarrão, né, nós que somos gaúchos gostamos muito de chimarrão. Verdade. Cuidado com compartilhar o chimarrão, porque a saliva, irmãos, se você não adianta tomou e não adianta se cuidar, a pessoa está contaminada, você já está contaminado. Exatamente. E agora com essa nova onda de Covid que está surgindo, 3 dias para aparecer os sintomas. Porque isso aí é o seguinte, tudo que, não querendo aqui trazer politicagem nada, mas tudo que o presidente falou no começo é o que está se cumprindo. Tinha que ter cuidado, sempre aberto, nunca deixar as pessoas reclusas e depois soltar as pessoas como uma boiada. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso aí, tem gente que prega isso aí, um cuidado extremo, e aí vai pra praia, aí vai pro carnaval, aí vai pro baile, aí onde tiver, eles vão. Aí essas pessoas que saíram, que não obedeceram às regras, trazem o vírus para as pessoas. Para aqueles e que depois estão pregam, e depois dizem que tem que obedecer, esses hipócritas. E aí, qualquer coisa que aconteceu hoje vai ser culpa de quem? Do Jair Bolsonaro. Não estou defendendo o presidente, nem falando política, eu não sou de política, né? Mas hoje virou moda, está morrendo todo mundo porque o Bolsonaro. Irmão, vão tomar vergonha, vão se cuidar. Já que nós temos um problema sério, né? Vamos se cuidar, fazer nossa parte. Se você não precisa sair, não saia. Vá só nos lugares essenciais que você precisa ir, por exemplo, no mercado, entendeu? Numa consulta médica, enfim, esses lugares que você precisa ir. Aonde você não precisa ir, você não vai. Fique em casa. Fique em casa, se cuide, não receba muita gente na sua casa. E se a tua igreja tá tudo organizadinho, tá aberto, tem a faixa amarela, você ir na igreja, não vai. E se você é um ancião, você não precisa estar indo todo dia na igreja para ser salvo. Se você a vida toda foi fiel, espera passar essa onda. Porque pode ter, viu, pastor Levi, uma pregadorzinha, um pregadorzinho que vai lá dizer o contrário. Que se enche lá,
que diz que está cheio do poder de Deus e no fim é só uma emoção, tira a máscara, te chama para frente, fica cuspindo no microfone, cuspindo no teu rosto, entregando uma profecia que talvez nem vai se cumprir na tua vida. E aí outros pastores e pregadores dizendo que você tem que ir, porque você tem medo de uma enfermidadezinha, que é isso, que o teu Deus sempre curou a vida toda, que o teu Deus é poderoso, e vem com esse papo de manipular sua mente. O Senhor, teu não, Deus. obedece que é melhor. Esse é o meu conselho. E seja sábio, não deixe de ser crente no meio da pandemia, não deixe o evangelho de lado, não deixa ninguém tirar de você o que Deus semeou no teu coração. A essência do verdadeiro e puro evangelho. E seja fiel à sua fé, à sua crença, e seja fiel à sua igreja, já que você acha que essa igreja pentecostal, seja ela corrupta ou não, é o lugar onde você tem que ficar. Seja fiel àquilo lá, mas não precisa ir para lá, morrer lá, porque tem que ir, porque o teu pastor disse que tem que ir, entendeu? Porque se eu tiver com a igreja aqui aberta, nós tivemos a primeira congregação, eu já ia colocar a faixa amarela aqui. E já ia dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, fiquem bem distante um do outro. Não toma água no copo do outro, não faz nada. E vamos reduzir os cultos, porque culto não vai salvar. E vamos revezar as pessoas que não, mas eu tenho que estar no culto para me encher papo furado. Se enche em casa, tem gente que vive dentro da igreja e não é cheio de nada. Você entende? Então por que num tempo de pandemia tem que morar na igreja? Claro, dízimo, oferta, é uma preocupação com o dinheiro. Mas esses pastores são tão burros que os irmãos que são fiéis, sempre vão ser fiel com eles nos dízimos, nas ofertas. Vocês entenderam? Mas eles têm uma ganância, é campanha, é voto, é corrente, é poder. Então, irmão, obedeça que é melhor. Não vai perder a sua salvação. Não vai. Não vai. Vai perder a salvação? Não. Se os crentes da igreja primitiva às vezes não tinham nem como fazer um culto, tinha que se enfiar debaixo de um buraco e ficar lá comendo um pedaço de pão junto com o outro. Talvez muitos deles nem sempre puderam participar das últimas ceias, participavam quando estava tudo em liberdade, entendeu? A questão não é que você vai ser contra a ceia ou um sacramento, tá entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que nesses momentos, se um velhinho não tomar ceia, ele não vai deixar de ser salvo só porque não tomou a ceia aquele mês, entendesse? Então é isso que precisa entender. Tá certo, meus irmãos? Esse foi um conselho para vocês que perguntaram, mas aqui o nosso assunto é sobre o tema que nós pregamos sobre o pedido da irmã. Esse negócio de bênção, isso é dogma da Igreja Católica, tá? Se vocês trazem isso e fazem isso, vá se livrando disso devagarinho. Com respeito, para não magoar ninguém, não fazer confusão e nem entrar em questão louca que para nada serve. Mas isso aí é um dogma e nós vamos voltar falando de muitas outras coisas, tá certo? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que na medida do possível nós vamos estar gravando os vídeos e respondendo até perguntas, né, dos irmãos, né? Não sei se nós fomos ao nível do que esses irmãos queriam e precisavam, mas nós estamos emitindo a nossa opinião. Sim, espero que a gente tenha respondido a pergunta da irmã, né? Sem muita explanação, porque não nos aprofundamos em estudos ou quando nós falamos para vocês o conhecimento que nós temos de prática, de cotidiano, e biblicamente o que é e o que não é. Então a gente vai voltar sim atendendo muitos pedidos e eu tenho os irmãos, Maraik, que eles estão intrigados que eu não ministrei há 15 dias ministeriologia. Porque eu tenho que ministrar vários assuntos como esse e aí fica a ministeriologia. E eu sei de irmãos aí que quando entra o vídeo da ministeriologia, eles desligam máquina, eles desligam... Eles param, eles sentam, tem irmãs que, irmão, não vai deixar lá, como é que é a colher lá que mexe a cambuca lá, fala aí, porque eu não entendo. É capaz das irmãs esquentar a mão lá, as irmãs. Vocês gostam da mensagem do pastor Levi? Eu também fico feliz de saber que muitas de vocês amam o nosso trabalho, mas elas param para falar, tem muitas irmãs que param. Não para, irmã, não para por causa da mensagem, né? Mas já que eles querem... talvez você pode ouvir no outro horário, mas enfim, eles que sabem da casa deles, né? Sim. Mas eu sei, o certo é que eles param para ouvir o assunto sobre ministeriologia, tá certo? E nós vamos gravar essa semana sim ministeriologia. Meus irmãos, ministeriologia é um assunto tão amplo que eu não sei se termina esse ano. É muito assunto, irmãos, é muito pano para manga e é só Bíblia pura. E nós vamos desmascarar essas lideranças aí da última hora. Então tem vídeos nossos aí no canal falando sobre vários assuntos. Vocês vão navegando e vão aprendendo. Falamos demais? Está na hora de encerrar. Falamos muito. Fica em Cristo, irmãos. Em Cristo vamos orar pelos irmãos? Vamos orar pelos Vamos irmãos. orar. Meus irmãos, eu sei que muitos de vocês têm necessidades extremas. Muitos de vocês cuidam dos filhos, cuidam das mães. Muitos de vocês cuidam do esposo, cuidam da esposa. Muitos de vocês estão sozinhos, abandonados. Não, porque Deus jamais lhe abandonará.
a esposa lhes deixou, o esposo lhes deixou, outros estão magoados por uma situação com o filho, com a filha, e tudo isso faz parte das coisas dessa vida. Mas nós temos que olhar para cima, nós temos que continuar crendo e esperando a nossa redenção, tá certo? Porque tudo isso é coisas, vocês foram magoados, ultrajados, alguém lhe passou a perna, alguém lhe desprezou essa semana, alguém lhe trouxe tantos desgostos, tantas coisas ruins, e você ficou magoado, profundamente entristecido, e você praticamente quis até virar as costas para Deus e culpar Deus por todas as coisas. Deus não tem culpa de nada dessas coisas. As pessoas são ingratas, meus irmãos. As pessoas nos ferem, nos esbofeteiam, nos maltratam, nos isolam, nos perseguem, nos injuriam, nos caluniam. Mas tudo isso é coisa desta vida, né? Muito pronto já acaba, tá certo? No céu Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá morte, nem dor, nem sofrimento, nem aflição, nada. Meu Deus, sentindo aqui agora forte a mão de Deus vai te alcançar. As mãos de Deus vão alcançar você na sua casa, na sua família. Deus vai abrir portas para você nesse momento difícil. Não tem dúvida, porque Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em prados verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale, vale da sombra e da morte, eu não temeria medo algum ou terror algum, porque tu estás comigo. A tua vara, tua disciplina, o teu bordão, o teu consolo me consola. E eu direi na presença dos meus inimigos que Ele preparará uma mesa para nós. E nós seremos vitoriosos. Nossos inimigos, na verdade, são os demônios que agem no mundo espiritual. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho amado, nós chegamos diante da tua presença neste momento, Senhor. Senhor, a tua graça é evidente que dentro desse carro, e eu ministro daqui aonde quer que os teus filhos estejam, Senhor. Que as tuas mãos alcancem, que cordas sejam desatadas e laços rebentados, algemas rebentadas e quebradas. Entorta o arco, esmiuça a lança, afoga os cavaleiros e seus cavalos, meu Deus. Tu és o Senhor da glória. Em ti toda sabedoria está, Senhor. Meu Deus e meu Pai, ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Senhor, eu sei que quando nós passarmos pelo fogo, as chamas não nos queimarão, e quando passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Tu estás conosco, Senhor. Abre o mar da vida e faz-nos passar no meio deste mar de problemas. Tu és o Senhor da glória. Estende as mãos à irmã que está fraca, cansada. Renova as suas forças, fortalece os seus artérios. Fortalece, meu Senhor, as suas vidas espirituais, físicas. Senhor, profissional, abre as portas, Senhor. Meu Deus, rebenta essa tranca que prende, essa algema que enrosca, Senhor, essa corrente que amarra. Todo espírito de demônio, todo espírito do mal seja repreendido, teu nome glorificado. Entra neste lar, nesta vida matrimonial, neste casamento, nesta vida, nesta família, Senhor. Esses demônios que incomodam, que oprimem dentro desta casa, eles serão expulsos pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra. Senhor, entra com antídoto para este veneno que está sendo semeado nesta última hora, Senhor. Nos guarda destas pragas, destas setas que voam de dia e essas setas noturnas, Senhor. Esses dardos inflamados do maligno que são atirados contra a nossa casa, nossa vida, nossa família. Nós ministramos a autoridade do teu nome dentro desta casa. Nós ministramos, Senhor, que todas essas obras malignas sejam desfeitas, Senhor. Nós ministramos o teu amor, a tua paz, nós ministramos a força, o amor entre o casal, nós ministramos a tua bênção dentro deste lar, Senhor. E que nada venha impedir do teu nome ser glorificado dentro desta família. Senhor, marca este umbral com o teu sangue, repreende os demônios que entraram e que estão dentro desta habitação. Repreenda pelo poder do teu nome, Senhor. Quebra as rebeldias que estão dentro do coração dos filhos, do marido, da esposa, que está trazendo confusão, discórdia, malignidade dentro desta casa. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos a tua paz, a tua graça, o teu amor. Senhor, a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas a tua mesma palavra diz que o Senhor de todas os livra. Entra com o livramento, com a tua providência, vá onde eu não posso ir, faça aquilo que nós não temos condições de fazer, somos humanos.
humanos, limitados, falhos. Somos fracos, Senhor, mas Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és eficaz, Tu és poderoso, Tu és de cima, Tu não és de baixo, Tu és santo, Tu não é pecado. Ah, Senhor, entra com providência neste momento e faz um milagre no lar, na família, no matrimônio, na vida profissional, Senhor, no sentimental, no psíquico dessa pessoa. Liberta essas pessoas das opressões do inimigo, Pai. Nós ministramos em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, falou com vocês o pastor Levi Longaray, irmã Maraik Finger Martins. Fica em Cristo. Se Jesus Cristo não voltar, nos veremos no próximo vídeo. Fique em Cristo. Que Deus os abençoe, uma ótima semana e que as mãos do Eterno se estendam sobre a sua casa e a sua muito digníssima família.